São 2 da manhã e você está na frente do seu computador, completamente travado. Depois de horas, você desiste e tenta dormir. Mas a sua cabeça, ela não para. Seus planos, sonhos, tudo o que você deveria estar fazendo passa pela sua mente. E no meio desse momento, você surge com uma promessa. Amanhã, eu vou me organizar. Vou seguir a agenda. Será diferente. Mas não é o que acontece. Semanas depois você está lá de novo, travado. Você já sentiu isso, né? Essa sensação de estar estagnado? De ver todo mundo avançando, menos você? E a nossa solução instintiva é sempre a mesma. Mais organização, mais controle, uma rotina impecável. Ficamos iguais um cachorro correndo atrás do próprio rabo, alimentando a mesma falsa esperança de que, dessa vez, será diferente. Mas isso é uma loucura. Olha, o que falta na sua vida não é mais ordem. O que você precisa é aprender a usar o caos a seu favor. E se eu te falasse que a solução para essa sua paralisia não está em um planner perfeitinho, mas sim em um piano quebrado e em um baralho de cartas? Pois é, para entender isso, precisamos ir para uma noite fria de 1975. Um dia que deveria ter sido um desastre, mas que entrou para a história por conta de um piano peculiar. Imagine a seguinte situação. Você é um dos pianistas mais renomados do mundo e está no meio da sua turnê. E logo após uma longa e cansativa viagem de carro, você chega faltando poucas horas para começar o seu show. Você chega, sobe no palco para checar o seu instrumento antes de começar o show e o seu coração para. Bem ali, na sua frente, está o pior piano que você já viu na sua vida. Um desastre completo. Não é um piano amador, não. É um piano completamente quebrado, com teclas presas, pedais completamente inúteis e um som terrivelmente abafado, quase morto. E o pior de tudo, não dá mais tempo de trocar o instrumento, não dá mais. Ou você cancela o show, ou você toca. E aí, o que você faria? Você cancelaria o show ou enfrentaria esse desastre de frente? Olha, eu não sei qual que é a sua resposta não, mas nesta noite, contra todos os seus instintos que gritavam para ele fugir dali, o pianista Keith Jarrett decidiu tocar. E posso te falar uma coisa? Foi a melhor decisão que ele tomou na sua vida. Na frente daquelas 1.400 pessoas, Keith passou pelos piores momentos como o pianista de sua vida. Um desafio que ele não queria enfrentar, mas ele foi forçado. Enquanto ele tocava, as teclas não funcionavam direito, elas travavam. E para destravar, ele tinha que levantar e jogar seu peso contra o piano. O som era tão baixo que ele tinha que bater com a mão nas teclas, quase que transformando o piano em uma bateria improvisada. Os pedais, então, funcionavam quando queriam. As teclas travavam e o seu suor ficava caindo no piano, fazendo ainda com que seus dedos escorregassem no meio do processo. Ele era obrigado a improvisar a cada instante, tinha que substituir notas, tocar mais rápido, procurar alternativas para fazer um bom show. Logo após tocar a sua última nota naquele piano horrível, uma chuva de palmas. Aquela experiência rendeu não apenas a admiração da plateia, mas o álbum de piano solo mais vendido de todos os tempos. Estamos falando aqui de 3,5 milhões de cópias vendidas. Um feito que até hoje ninguém superou. Naquele dia, naquele momento, Keith foi lendário. E a pergunta é, por quê? Por que a pior noite da vida dele se tornou o seu maior triunfo? Não foi sorte, foi um princípio que a maioria ignora e que você provavelmente está ignorando. A restrição absurda. Por mais que você possa estar pensando que isso pode ser apenas para artistas, você está prestes a descobrir como aplicar isso na sua vida. Seja para superar um bloqueio criativo, uma trava nos seus negócios, qualquer coisa que você precise de um novo pensamento, uma nova solução. Ao ser forçado a trabalhar com um instrumento que o limitava, Keith não podia voltar às suas velhas soluções de sempre, ao que era confortável. Não, ele era obrigado a criar, a improvisar. E assim, o talento dele encontrou a oportunidade e gerou uma genialidade. Essa genialidade que não surgiu da liberdade, mas da falta dela. Pense nisso como um paradoxo da Netflix. Opções infinitas vão te paralisar. Horas e horas até escolher um filme pra nem ser tão bom assim. Agora, quando você está limitado, você consegue usar todo o seu potencial de forma
criativa para trazer soluções. Por exemplo, você é um designer? Então, tente trabalhar apenas com uma cor. Se você é escritor, tente escrever sem usar a letra A. Essa restrição vai provocar seu cérebro a surgir com novas soluções. A genialidade, as ideias não vão nascer dessa liberdade. Elas vão nascer dentro de uma jaula. As possibilidades de restrição são inúmeras. Ao fazer isso, nós vamos ser obrigados a pensar diferente. Por isso, procure aplicar na sua vida alguma restrição para você. A história de Kit é o exemplo perfeito do poder acidental da restrição. Mas o que acontece quando ejetamos esse caos de propósito, de forma deliberada, como uma ferramenta para forçar um pequeno curto-circuito em nossos cérebros quando estamos travados? Foi exatamente esse princípio que David Bowie usou. O resultado disso? 3 álbuns que mudaram a história da música para sempre e dezenas de latas de cerveja arremessadas contra Brian Eno. Quando David Bowie decidiu iniciar seu processo criativo na Alemanha Ocidental, no meio da Guerra Fria, que ideia, né? Ele convidou uma figura curiosa para participar, Brian Eno. E ele tinha um trabalho bem simples, incomodar. Por exemplo, no meio de ensaio, quando as coisas não iam bem e estava todo mundo cansado ou frustrado com alguma coisa, Brian parava tudo, pegava um baralho misterioso de seu bolso e começava a embaralhar. Tirava uma carta e lia. Enfatize as suas falhas, use uma nova ideia, honre teu erro como uma intenção oculta. Inverta tudo. Eno soltava essas frases, mas elas davam um choque inesperado nos músicos. Provocava cada um a pensar diferente, a fazer diferente. Não eram simples frases aleatórias, eram instruções contra-intuitivas. Veja bem, é bem comum recorrermos ao que é familiar quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão travadas. Mas a evolução, a ideia, a solução, ela vem do desconforto. Imagina, você está lá, sem saber o que fazer, e um maluco começa a gritar: regue como uma planta! Ou pior, você é o baterista e do nada te mandam tocar guitarra. Por mais maluco e aleatório que isso pareça, essas quebras de padrões, essas instruções contra-intuitivas forçam o seu cérebro a pensar diferente, a buscar novos padrões, novas soluções. É desconfortável, tanto que Eno era constantemente o alvo de latas de cervejas arremessadas por algum roqueiro furioso que estava no show. Mas o que vemos aqui é uma forma eficiente de inserir pequenas doses de caos em nossos momentos de bloqueio, quebrando o nosso padrão cerebral para surgir um novo. E para você aplicar isso na sua vida é bem simples. Você pode criar um baralho, um sistema. A ideia é que você crie pequenas regras, ou leis, chame do que quiser, que você pode recorrer nos momentos em que estiver travado. Essas regras irão te forçar a pensar diferente. Mas para isso, tem que ser algo que é desconfortável, tem que te deixar desconfortável. Tem que te provocar aquele pensamento de que, mas que porra é essa? Que caralhos é esse? Tem que ser algo maluco, ambíguo e estranho. Se for assim, é bom. Eno fazia isso com seu baralho. Kit foi forçado a isso por conta de seu piano. Mas tenha ciência de que, de tudo o que a gente falou aqui, essa é de fato a prática mais chata de implementar, mas é justamente a mais poderosa de todas, a que pode trazer mais resultados. Será chato, desconfortável, mas com toda certeza, te fará pensar como você jamais pensou. Só que olha só, teoria sem ação é completamente inútil. Para você não ter nenhuma desculpa para não usar isso na sua vida e começar a injetar o caos nesses momentos, eu preparei 2 ferramentas aqui para você. A primeira é um link gerador de maluquices. Ele basicamente tenta gerar regras e maluquices como a do Brian Eno. E a segunda é um PDF com uma curiosidade, que é uma curiosidade, mas é bem útil, que são as frases que estavam no baralho do Brian Eno, para você saber exatamente o que a banda do David passou naquele momento e diversos outros músicos também. Bom, o link para isso está aqui na descrição. A sua missão agora é usar uma dessas ferramentas na próxima vez que você se sentir travado, sem hesitação. Saiba que a maior loucura nossa é começar a venerar o caos e a ordem como a solução para criar coisas novas em nossas vidas. Mas, na verdade, o próximo momento da sua vida não vai estar na sua agenda perfeitinha. Não. Ele vai estar no seu desconforto, no piano quebrado que você está evitando tocar na sua vida. Olha, você pode ignorar esse piano. Você pode até voltar para a sua agenda impecável. Mas, se você fizer isso, você já sabe o resultado. 2 da manhã, travado.
na frente do computador, para sempre. A coragem de tocar esse piano é a sua única saída.